Graças a Deus. Vocês acharam aí? Todos? Vamos à palavra então. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer e nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para o que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, e ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo ele foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porque nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Verso 11: o trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Verso 12, e encerramos a leitura. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Amados, feche os seus olhos em nome de Jesus. Amado e soberano Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos mais uma vez, Pai. Te exaltamos mais uma vez, Pai. Dizemos que nós te amamos, Senhor. Obrigado pela tua palavra que será ministrada sobre o nosso coração nessa noite. Obrigado, Senhor, porque daqui nós extrairemos, Senhor, o tesouro mais precioso do céu. Amado Deus, obrigado por falar com a minha vida em primeiro lugar, e depois com a tua igreja, com aqueles que estão aqui e com aqueles que estão na tua casa, e também com aqueles que vão ver esta live, este culto posteriormente, meu Pai. Amado Deus, que a tua palavra se aloje sobre o nosso coração de uma forma preciosa, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Pode dar uma glória a Deus em nome de Jesus. Aleluias. Amados, Deus é bom, não é verdade? Como Deus é maravilhoso. Bom, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei se você conseguiu extrair alguma coisa muito importante dessa passagem de 53 do livro de Isaías. Mas o livro de Isaías, quando eu comecei a pedir para Deus, Senhor, me dá uma palavra, Senhor, me mostra aquilo que o Senhor quer que eu pregue na igreja perante a mesa da Santa Ceia. Amados, e Deus colocou no meu coração, saltou aos meus olhos o capítulo 53 de Isaías. O que o capítulo 53 está dizendo de cabo a rabo, desde o primeiro versículo até o último versículo? A respeito de quem ele está dizendo? De Jesus Cristo de Nazaré. Eu não sei se você conseguiu entender, mas todas as passagens que ele estava usando como terceira pessoa, ele estava falando de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos mostra no livro de Isaías, sem mesmo antes Jesus ter vindo à terra como homem,
Isaías já profetizou quantas dores, quantas coisas Jesus ia passar por mim e por você. Você que está em dupla aí, aponta para aquele que está do teu lado e fala assim: Jesus, pode falar para ele, fala: Jesus passou tudo isso por mim e por você. Amados, nós nem somos merecedores de tanto amor, nós não somos merecedores de tanta coisa que Jesus passou por nós. Se ele fosse colocar numa balança e pensar assim: bom, será que eles merecem tanto sofrimento que eu vou ter? Se ele fosse colocar numa balança e fosse ver aos olhos naturais, Jesus jamais passaria pelo que ele passou por mim e por você. Sabe por quê? Ele, quando aconteceu tudo, e nós vamos narrar algumas coisas aqui para você, a história bíblica, a história da crucificação de Jesus, o que ele sofreu, o que ele foi açoitado, ele já sabia, porque Jesus era Deus, e o Pai que sacrificou o teu filho amado, já sabia que não eram todos que iriam abraçar essa causa, não eram todos que iriam entender o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E posso complicar um pouquinho mais: uma boa parcela entendeu o que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. Aí entra na igreja, adora a Deus, serve a Jesus, só que ela vive muitos anos na presença de Deus e ela não consegue entender profundamente aquilo que aconteceu com Jesus. Muitas pessoas perguntam assim: pastor, por que Jesus morreu? Por que o Pai precisou entregar um filho para que nós pudéssemos ser sarados, para que nós pudéssemos ser curados? Lá do alto, Deus não poderia determinar alguma coisa e esta coisa acontecer para que Jesus não precisasse sofrer tanto quanto ele sofreu enquanto vida, para que a gente fosse salvo? Amados, agora escuta essa, o que eu sempre digo para essas pessoas que me perguntam isso: se nós, seres humanos mortais que somos, pudéssemos entender pelo menos um pedacinho de uma unha o quanto é o peso do nosso pecado no reino espiritual, você, no caso, quem me perguntou isso, não faria essa pergunta. Amado, nós entramos muitas vezes num lamaçal tão profundo de pecado que em hipótese alguma sozinho nós não conseguimos sair. Você já teve a oportunidade de alguma vez na tua vida atolar o seu pé naquela areia movediça ou num lugar cheio de barro? Alguém já teve essa oportunidade? E atola o pé lá no barro com o tênis, e a hora que vai tentar tirar o tênis fica, porque aquele negócio é tão, ele é tão pastoso, ele é tão concreto, que eu não tenho muitas vezes força para sair de lá. Areia movediça é a mesma coisa. Se eu piso, e existe de verdade isso daí, não é conto, não é história. Existe muitos lugares que tem areia movediça. Quando você vai entrando sobre aquele lugar e você vai pisando, você vai afundando. E muitas vezes sozinho você não tem força para sair. Você precisa de uma ajuda para que possa sair daquele lugar. Amados, o que eu quero dizer com isso? Que o nosso pecado, ele tem um peso tão grande, mas um peso tão grande no mundo espiritual. Se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, conforme o profeta Isaías aqui ministrou, o corpo dele foi moído por mim e por você. Ele não sofreu pouco não, ele sofreu muito. A palavra de Deus, ela vem nos dizer, eu quero repetir de novo para vocês aqui, rapidinho, deixa eu só abrir aqui. Olha só o que diz o verso 6 e o verso 7. Todos nós andávamos ou andamos desgarrado como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Amado, você sabe o que significa iniquidade? Você sabe o que significa essa palavra iniquidade? Se eu chegar aqui para Ivana e falar assim: Ivana, você é uma pessoa iníqua. Viviane, você é uma pessoa iníqua. Você sabe qual é o peso dessa palavra? A iniquidade é uma somatória dos nossos erros. A iniquidade é uma somatória dos nossos pecados. Por isso que a palavra de Deus está falando aqui que fez cair sobre ele a iniquidade
de todos nós. Agora imagina comigo, você que é casado, você que está na tua casa, que tem a sua esposa ou a sua esposa, às vezes quando ele comete um deslize, quando ela comete um deslize, você já não quer pegar ele para a garganta, não quer pegar ela para a garganta, falar assim, sofre, porque você está me fazendo sofrer, quer beliscar, quer bater, quer fazer alguma coisa, porque você não quer suportar uma dor, de repente numa traição sozinho, você não quer suportar a dor, por exemplo, de uma palavra maldita sozinha, e você quer também fazer com que ele sofra. Por isso é que quase sempre, uma briga que às vezes não tem nada, ela começa a se generalizar, porque você nunca quer perder, você nunca quer ficar por baixo, por mais errado que você esteja. É muito difícil, não é, Rick? Às vezes falar assim, perdão, eu estou errado. É mais fácil acusar, é mais fácil brigar. Agora imagina comigo dentro de uma casa, casal, ou pais e filhos. A palavra de Deus aqui no verso 6 de Isaías 53, está dizendo que a iniquidade, a somatória de tudo isso que acontece dentro da tua casa, dentro da sua casa, dentro da tua casa, dentro da minha casa, a somatória de tudo isso foi colocado em Jesus. É pesado ou não é? Amados, ninguém como homem poderia suportar o que Jesus suportou na cruz do Calvário. Fato é que Jesus, ele sofre a pior morte que poderia suportar, que poderia existir, a morte de cruz. A palavra de Deus nos diz, e os historiadores bíblicos nos diz, que a morte de cruz é a morte pior que existia naquela época. Não existia maior vergonha do que a morte de cruz, porque ele ficava exposto para que toda aquela sociedade visse. Ali significa que tinha uma pessoa que errou demais. Ali na cruz exposta significava que tinha uma pessoa que não servia para viver no meio da sociedade. Ali na cruz exposta, tanto é fato que você vai ver nas passagens bíblicas que tem quantas cruzes lá no momento da crucificação de Jesus? Quantas? 3. 2 eram de ladrões. Sim ou não? A palavra de Deus diz: um ladrão estava crucificado à sua esquerda e outro ladrão estava crucificado à sua direita. Amados, Jesus, ele foi reconhecido lá na cruz do Calvário, ele foi zombado lá na cruz do Calvário, ele foi colocado lá na cruz do Calvário, porque ele foi reconhecido como um homem que não falava a verdade. Ele foi reconhecido como um homem que não falava verdades, que contava mentiras. Tanto é fato que ele falava que ele era filho de Deus. E os sacerdotes daquela época, os fariseus daquela época falavam: quem tu pensa que é para dizer que você é filho de Deus, para dizer que você é Messias? Então ele foi colocado na cruz do Calvário como motivo de vergonha. E isso Isaías já tinha profetizado aqui. Olha o verso 7, o que fala na mesma passagem que nós estamos lendo? Ele foi oprimido. Volto a dizer, olha para mim aqui, volto a dizer o caso dentro da tua casa. Eu não sei se você já foi oprimido pela sua esposa, eu não sei se você já foi oprimido pelo seu esposo, eu não sei se você já foi oprimido por alguma situação que chegou até a tua casa. Opressão significa você ficar acuado. Opressão significa você não ter saída, porque uma palavra foi lançada sobre a tua vida, ela entrou como uma flecha, que você ficou acuado, você não teve reação. Só que nós, como seres humanos falhos e fracos que nós somos, a gente acusa. Se eu recebo uma opressão de alguém, a primeira arma que eu vou usar é a minha língua para acusar ela também. Por que você está me xingando? Quem que você pensa que você é? Pode ser que a pessoa esteja totalmente errada, mas ela não vai ficar por baixo. Amados, Jesus é diferente. Jesus, ele fez diferente. Jesus, ele agiu diferente. Você está com o verso 7 aberto aí? Olha que a palavra de Deus diz que ele foi oprimido. As pessoas zombavam de Jesus. As pessoas falavam: ei, não está ali o rei dos judeus? O que está fazendo pendurado numa cruz? Ele foi zombado pelas pessoas. Olha qual foi a reação de Jesus, diferente da nossa. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Ele estava com um motivo de vergonha,
perante aos homens, perante a sociedade, perante ao povo de Israel. Mas a palavra de Deus fala que passou o que ele passou, ele não abriu a sua boca. Agora olha que coisa linda, igreja. Olha o que fala a continuação do verso 7. Como um cordeiro foi levado a matadouro. Você já teve a oportunidade de visitar um matadouro? Quem já teve? De conhecer um matadouro dentro do matadouro? Já foi, Henrique? Já foi, pastor Ricardo? Eu fui conhecer o matadouro de uma das empresas que eu trabalhava lá no sul, em Santa Catarina. Matava-se 4.500 porcos por dia. Escuta, 4.500 porcos por dia. Mas não era porquinho, leitãozinho. Era porco, grande, vistoso, gordo. E a gente foi conhecer todo o processo. Os porquinhos entravam ali numa fila, um atrás do outro. E quando aquele que estava lá na frente, ele iria receber o choque aqui na cabeça, porque ele recebe choque dos dois lados. Ele não morre, ele leva um choque para ele ficar desacordado, para ele morrer sem sofrer. Porque se o porco sofrer, a carne fica ruim. Então ele morre sem sofrimento. Quando ele leva o choque de desmaio, ele dá um grito muito forte. O grito que aquele primeiro dá faz os outros na fila travarem, porque eles sabem que eles estavam indo para a morte. E quando aqueles travam, vem um homem com um bastão de ferro, também com choque, empurrando eles, para que eles pudessem continuar, porque não pode parar, ali é 24 horas, 4.500 porcos por dia. Amados, olha o que a palavra de Deus diz aqui. Eu trouxe essa referência para você entender que Jesus, ele foi levado como um cordeiro ao matadouro, e ele não abriu a sua boca. Ele sabia qual era o destino dele, ele sabia qual era o fim dele. O fim de Jesus enquanto homem era a morte, mas depois de 3 dias ia vir a ressurreição. Deus já sabia de tudo isso, estava tudo escrito. Ele não reclamou, ele não blasfemou. Em um único momento ele falou assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, porque a dor era muito grande. A dor era muito grande. Tudo que Jesus sofreu por mim e por você, se nós entendêssemos pelo menos um pouco, nós seríamos muito mais fortalecidos em Jesus Cristo. Nós seríamos muito mais reconhecidos filhos de Deus, porque nós tivemos alguém que sofreu por mim e por você, igreja. Nós tivemos alguém que sofreu na carne, sofreu duras penas por mim e por você, para que a gente pudesse estar aqui, livres, salvos em Jesus Cristo, e na promessa, aguardando a vinda dele para buscar a tua igreja. Nós entenderíamos literalmente o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E a palavra de Deus ainda continua dizendo que como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Jesus sabia qual era o propósito dele, meu amado, que era salvar a minha e a sua vida. Jesus sabia que ele precisava fazer o que fez, para que um dia eu e você estivesse aqui na presença dele. Mas a palavra diz que não foi para todos, ou melhor, era para todos, mas nem todos aceitaram esse sacrifício. Qual é o significado da Santa Ceia do Senhor? Por que eu partilho da Santa Ceia do Senhor? Por que eu prezo pela Santa Ceia do Senhor? Um dia eu disse para minha esposa, eu disse para os meus liderados, o pessoal do diaconato, o pessoal do louvor, o pessoal da recepção, todos que trabalham na casa do Senhor: gente, não percam a Santa Ceia do Senhor por nada. O significado da Santa Ceia do Senhor aqui, meu amado, é uma reflexão que vem sendo trazida a nós, para que a gente possa, mês a mês, enquanto nós aguardamos a vinda de Jesus Cristo, entender perfeitamente sobre o meu e sobre o seu coração o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para dizer que não foi em vão, para eu dizer, para você dizer assim, ó: Jesus, não foi em vão, eu estou aqui, eu permaneço firme na tua presença. Nós temos aqui o pão e nós temos aqui o suco de uva, representando o corpo e o sangue de Jesus Cristo, para que a gente possa lembrar
mês a mês, ceia após ceia. O motivo de tudo isso, o motivo de eu estar na igreja, o motivo de eu ser igreja, o motivo de eu glorificar, o motivo de eu adorar, o motivo de eu exaltar a Deus, dizer assim: Senhor Jesus, obrigado, obrigado pelo sacrifício que um dia, há mais de 2000 anos, o Senhor fez por mim. Foi por mim, foi por mim, foi por você, foi por você, foi por você, foi por você que está na tua casa. Amados, igreja, reino de Deus, não é oba-oba, não é show, não é stand-up, não é encontro social de pessoas. Reino de Deus é Jesus Cristo em primeiro lugar. Reino de Deus é se esvaziar de si mesmo todos os dias e se encher de Jesus. Isso é o reino, isso é a casa. Nós cantamos aqui: esta casa é sua, eu entrego ela para você, enche a minha casa. Quem é a tua casa? É o seu coração, é a sua vida, é o seu corpo, é a habitação do Espírito Santo de Deus. Está entendendo isso em nome de Jesus? E a palavra de Deus continua dizendo, amados, olha que coisa. Verso 10: todavia ao Senhor. Quem é o Senhor que está dizendo aqui a palavra de Deus? Deus, o seu Pai, o Pai de Jesus. Ao Senhor agradou moê-lo. Deixa eu ver a versão que está ali. Olha lá, a mesma coisa, agradou moê-lo. Amado, o sacrifício de Jesus, ele foi moído na cruz do Calvário, por mim e por você. Até quando nós vamos viver relapsos em entender isso? Que Jesus, ele se entregou por inteiro. Deixa eu dizer uma coisa para você que eu marquei aqui na palavra, no meu esboço da Bíblia. Ó, Jesus, ele foi transpassado. Sabe o que significa transpassado? Sabe o que significa essa palavra transpassado? É algo que eu lanço em alguém ou algo, e esse algo transpassa aquilo que eu lancei. A palavra de Deus fala que Jesus, ele foi transpassado por 3 vezes. Por 3 vezes. Tamanho foi o sofrimento de Jesus por mim e por você. Primeira delas foi um prego colocado nas suas 2 mãos, e o prego varou, transpassou as suas mãos, ficou preso por prego na cruz. Amados, quem aqui já cortou o dedo com uma faca? Quem já? Doeu? Você não fica semanas e semanas ali com aquela coisa incomodando o seu dedo porque você fez um cortinho na faca, ou até um corte um pouquinho mais profundo. Eu já fui picado nesse dedão aqui por uma aranha. Nunca mais o meu dedão foi o mesmo. Eu tenho uma pedra aqui no lugar do meu dedão, nessa parte aqui, porque o veneno necrosou aqui dentro. Mas isso demorou muito para sarar, e doía, doía. Jesus teve as suas 2 mãos perfuradas para ficar presa na cruz do Calvário. Essa foi o primeiro transpasso na vida de Jesus. O segundo foi os seus pés. Os pregos transpassaram os ossos e a carne dos seus pés, para que ele também pudesse ficar pregado na cruz do Calvário. Imagina a dor, e a palavra de Deus diz que passou diversas horas, mais de 6 horas, crucificado, pregado com as suas 2 mãos e os seus 2 pés. O que sustentava ele eram os pregos. Jesus sofreu muito por mim e por você. Terceira coisa que transpassou Jesus, a palavra de Deus fala que os soldados romanos colocaram uma espada que transpassou a costela de Jesus, de fora a fora. Transpassou a costela. Não bastasse o sofrimento de passar uma vergonha, de ser açoitado com um chicote. A palavra de Deus diz que Jesus, ele foi chicoteado antes de ser colocado na cruz do Calvário. Aí nós fomos buscar histórias de como era uma pessoa que era chicoteada nessa época. O chicote, ele tinha pontas
pontas de ferro entreabertas, para quando o chicote acertasse a pessoa, a hora que ele tirasse o chicote, saísse pedaço. Jesus ele foi chicoteado nas costas, Jesus foi chicoteado na frente, nas pernas, nos braços. E cada chicote que vinha Jesus, ele recebia sabendo que ele tinha alguém que ele precisava salvar. E esse alguém sou eu e é você, igreja. Entenda o sacrifício real de Jesus. Não bastasse só isso, foi colocado uma coroa de espinhos. E essa coroa de espinhos não foi simplesmente só colocada, ela foi empurrada para que sangrasse todo lado aqui da testa, do rosto de Jesus. Parece que é tudo mentira, porque não aconteceu conosco. Parece que foi algum conto longe, mas foi por mim e por você. Você está entendendo isso em nome de Jesus nessa noite? Amados, isso é o significado da Santa Ceia. Por isso que quando você come do pão e bebe do cálice, você está recebendo uma porção viva de Jesus sobre a tua vida, para que você se restaure na presença de Jesus, para que você se fortaleça na presença de Jesus. Não bastasse isso, foi pregado 2 mãos, os 2 pés, recebeu uma lança que transpassou a sua costela. Amados, a palavra de Deus fala que vazava água das suas costelas, porque não tinha mais nada para sair, era só água que escorria. Tamanha aflição de Jesus, mais de 6 horas pendurado lá, todo mundo zombando, todo mundo chacoteando Jesus. Aí Jesus olha para os soldados e fala assim: tenho sede. Amados, graças a Deus que nós podemos tomar um copo de água. Não é gostoso tomar água quem está com sede? Não tem coisa melhor a não ser água. Não tem Coca-Cola, não tem nada que substitua a água quando você está com sede. Jesus fala para os soldados: tenho sede. Já tinha esvaído muita água, muito sangue. Os soldados zombam de Jesus, pegam um pano, embebem esse pano em vinagre, erguem até a boca de Jesus e dá para ele beber. Em vez de água, dão vinagre para Jesus. Amados, eu não sei se você está conseguindo compreender o profundo daquilo que Jesus fez por mim e por você. Ah, se nós pudéssemos. Quem já assistiu o filme Paixão de Cristo? Todos? Todos? Quem não assistiu, assista ainda. Ali vai mostrar bem profundo o sofrimento de Jesus. Amados, mas ele sabia do seu propósito. Ele não iria voltar atrás. Ele até pediu para o Pai: Senhor, afasta de mim, se possível, este cálice. Mas o propósito de Deus era consumar a vida de Jesus ali, naquele período, naquele tempo, para que a nossa vida fosse resgatada. Porque senão nós não estaríamos aqui nessa noite. Senão não existia mais filhos de Deus. Senão talvez nem existisse mais terra, nem existisse mais mundo como a gente conhece hoje. A palavra de Deus no livro de 1 João, no livro do Evangelho de João, no capítulo 1 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Da mesma forma que ele morreu, passou 3 dias, ele ressuscitou, vivo está. Olha aqui, essa cruz agora é vazia. Tem locais aí, tem pessoas que ainda mantêm Jesus crucificado. Mentira, Jesus já ressuscitou. Aonde Jesus mora agora, pastor? Ele vive no meu e no seu coração. Ele está, a palavra de Deus diz no livro de 1 João, que ele está assentado à destra de Deus, no trono. Do mesmo jeito que Jesus foi envergonhado, escuta, nós estamos encerrando, a palavra é bem rápida. Mas do mesmo jeito que ele foi envergonhado e ele foi levado ao matadouro como uma ovelha, a palavra de Deus fala que agora ele está à destra de Deus, só esperando a ordem do Pai. Agora ele não vai vir mais como ovelha, agora ele não vai ser mais como ovelha vindo ao matadouro, mas a palavra de Deus, só no livro de Apocalipse, mostra a respeito de uma palavra chamada Cordeiro, mais de 30 vezes, dizendo que Jesus é o Cordeiro, dizendo que Jesus é o Cordeiro, que Jesus é o Cordeiro. Mas quando ele voltar na sua segunda vinda, a primeira ele já veio como homem, quando ele voltar na sua segunda vinda, não vai ser mais como Cordeiro, amados. Sabe como é que Jesus vai voltar? Como juiz.
Jesus vai voltar montado num cavalo. Isso Apocalipse está dizendo. E na sua destra está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Agora ele vem como juiz para resgatar aqueles que são seus e para condenar aqueles que não são seus. O juízo de Deus que vai chegar sobre a minha e sobre a sua vida não é o juízo assim: olha, Ivana, você fez coisas más aqui na terra, viu? Olha, agora eu vou ser justiça na tua vida e vou te condenar. Não, já foi a condenação. Jesus, ele vai vir como juiz aqui nessa terra para governar a terra, mas a igreja vai estar com Jesus. Nós, como filhos de Deus, já vamos ter sido arrebatados. A palavra de Deus fala que Jesus vai vir na sua segunda vinda para governar 1000 anos aqui na terra. E sabe uma coisa mais linda do que isso? Não só Jesus vindo governar, mas a igreja vem com ele. Nós que fomos arrebatados, eu e você vai ser arrebatado em nome de Jesus? Creia nisso. Você vai voltar com Jesus para reinar com ele 1000 anos. Só que tudo isso só vai ser válido se você realmente entender tudo isso. Entender porque você participa da Santa Ceia. Entender a seriedade da Santa Ceia. Entender que você não pode tomar a Santa Ceia de qualquer jeito. A gente sempre instrui. Eu já estou encerrando aqui a palavra e já vou entrar no propósito da Santa Ceia. A gente sempre instrui as pessoas que não são casadas no papel, que não são casadas no civil, no religioso, a não tomar Santa Ceia. Você me perdoe se você está nessa situação e você está me ouvindo. A gente instrui. Por quê? Porque está em pecado. Em pecado você não pode participar da Santa Ceia. Amados, toda vez, eu não sei se você atentou a isso, nós estamos hoje na 5ª Santa Ceia dessa igreja, mas toda vez eu peço 1 minuto para que você possa ter um concerto com Deus. Senhor, eu estou em pecado, me ajuda, me liberta. Você pede uma limpeza no teu coração, você pede uma purificação na tua vida. Se você entende que Deus te perdoa e Ele te perdoa, você participa da Santa Ceia. Amados, nós não podemos ser relapsos. Por quê? Porque a palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios fala assim: aquele que toma a ceia de qualquer jeito, come e bebe para a sua própria condenação. Não é para bênção. Eu só disse uma coisa, dei um fator, mas tem diversos outros fatores aí. Amados, aí é você com Deus. Eu não posso proibir ninguém de tomar a Santa Ceia. Eu não posso falar: você não vai e você vai. Não, é você com Deus. O que mais a palavra de Deus diz no livro de 1 Coríntios? Examine-se, pois, quem? O homem a si mesmo. Não sou eu que vou examinar você e você. É você que tem que fazer uma autoanálise de como está a sua vida no reino de Deus, de como você está se portando no reino de Deus. Amados, eu como pastor, olhando numa totalidade, não separando distintas pessoas, mas olhando numa totalidade, eu gostaria de sempre ver todo mundo no reino de Deus, sempre bem, sem nenhum problema, sem nenhuma dor, sem nenhuma aflição, sabe? Saúde perfeita, finanças maravilhosamente bem, família perfeita. Eu como pastor gostaria disso, mas não é esse mundo que a gente vive, não é esse mundo que eu vivo. Muitas vezes eu tenho muito problema em casa. Você tem problemas na sua casa? Você tem problema em alguma área da tua vida? Amado, Jesus não está preocupado com nada disso. Jesus, Ele quer que você entenda o que Ele fez por mim e por você, e que você se prenda apenas a uma coisa de Jesus: a salvação eterna. O resto a gente dá jeito. O resto eu consigo dar jeito. Eu consigo dar jeito na nossa saúde. Se não der, Jesus recolhe e eu vou viver com Deus em glória. Eu consigo dar jeito para minhas finanças, consigo dar jeito no meu casamento, consigo dar jeito nos meus filhos. Agora, para a salvação não existe jeito, meu amado. Ou vai ou não vai. Ou vai ou não vai. Ou é ou não é. Não tem meio termo. Jesus, Ele vai, a palavra de Deus diz que Ele vai levar quem para o céu? A sua igreja santa, imaculada. O que significa santa e imaculada? Imaculada é sem manchas. É sem manchas. Amados, imperfeitos podem entrar dentro de uma igreja,
imperfeitos podem entrar dentro de uma sinagoga, como entrava muitos no tempo de Jesus. Imperfeitos podem fazer parte da minha e da sua vida social. Eu posso ter imperfeitos dentro da minha casa, mas no céu só vai entrar quem for santo. Não sou eu que estou dizendo, não, é a palavra. O que você tem feito para buscar a salvação sobre a tua vida? Hoje é uma noite de reconciliação com Cristo. Você que tem andado de qualquer jeito na presença de Deus, você que tem andado desmanzelado na presença de Deus, você que tem vivido com um pé no mundo, um pé dentro do reino, está errado. Se conserte com Deus nessa noite. Amados, você crê que Jesus está aqui? Você crê que Deus está aqui? E Ele está falando em especial com o teu coração, está falando em especial com a tua vida. Você que está na tua casa também, espero que você esteja totalmente focado aqui no culto, não deixando que nada distraia o teu coração, para que você entenda essa verdade sobre a tua vida. Amados, quando nós partilharmos agora do corpo e do sangue, nós vamos estar dizendo sobre a nossa vida, tanto para o céu quanto para o inferno, que eu pertenço ao reino de Deus, que eu pertenço a Deus, que eu sou filho de Deus e eu tenho a marca da promessa. Nós vamos finalizar aqui, mas eu quero só dizer uma coisa para você. Na mesma passagem que a gente estava lendo, a palavra de Deus diz assim, no versículo 11: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Quem que está dizendo aqui? Jesus. Jesus, ele viu que todo o trabalho dele, que aconteceu enquanto homem aqui na terra, mesmo os sofrimentos que ele teve, valeu a pena, porque eu e você estamos na presença de Deus. Quantas pessoas hoje cultuam a Deus nas igrejas? Quantas pessoas hoje servem a Deus nesse exato momento? A palavra de Deus está dizendo que o trabalho da sua alma ele verá, e ele ficará satisfeito. Ele está satisfeito, porque não foi para todos, mas uma boa parcela Jesus conseguiu alcançar. Eu faço parte disso. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Eu faço parte. Jesus me alcançou. Um dia eu fui encontrado pelo amor de Jesus. Um dia eu fui encontrado e agora eu estou apaixonado por Jesus. Amados, isso é maravilhoso. E ali continua dizendo assim, e com o seu conhecimento o meu servo, o justo, justificará a muitos. Olha aqui o que eu acabei de dizer para vocês. Não está escrito justificará a todos, mas justificará a muitos. E aqui faz parte do muitos, aí faz parte do muitos. Porque as iniquidades nossas, ou seja, deles, ele levará sobre si. Amados, Deus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso. Por meio do sangue de Jesus, nós tivemos a purificação dos nossos pecados. Agora, basta só isso, pastor? Basta só ter aceitado Jesus, ter entendido apenas o sacrifício de Jesus, ter dito, Senhor, eu faço parte da tua igreja e paro por aí? Vou viver uma vida de qualquer jeito, desregrada? Será que para por aí? Cristiano, coloca para mim a passagem de primeira carta de João, 1 João capítulo 1, verso 7. Bom, um dia eu já aceitei Jesus sobre a minha vida, entendi o sacrifício na cruz do Calvário, entendi tudo o que aconteceu, e agora o que eu faço, pastor? Olha o verso 7 da primeira carta de João, não é Evangelho de João, diz assim: se andarmos na luz, quem é a luz? Quem é a luz? Jesus. Se andarmos em Jesus, como na luz Ele está, Jesus está com o Pai, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. Entendeu? Não entendeu? Se eu e você, depois de ter feito todo o processo, de ter aceitado Jesus, de ter entendido o sacrifício de Jesus, continuarmos andando com Jesus, qualquer coisa que chegue até nós, que não agrada a Deus, que não agrada a Jesus, a gente se arrepende aos pés do Senhor, e os nossos pecados são purificados pelo sangue daquele que verteu na cruz do Calvário por mim e por você.
continue vivendo na presença de Deus. Não importa o que aconteça, não importa quanta perseguição você sofra, não importa quanta chacota você viva, não importa quantas pessoas zombem de você dizendo que você é crente, ou o inimigo tentando colocar sobre a sua vida: você é crente, mas você é falho, você é pecador, Jesus não te ama. Que tipo de crente é esse? Esquece, continua vivendo em Jesus, continua vivendo em Jesus. Não para o seu caminho, não para o seu caminho. A trombeta está tocando, meu amado. Jesus está voltando. A trombeta logo, logo vai soar e Jesus está voltando. Eu quero ir para o céu junto com Jesus. E quando Ele voltar, pastor Ricardo, na sua segunda vinda, eu quero fazer parte da igreja que vem reinar com Jesus aqui na terra. Que Deus me permita isso, para a honra e para a glória do Senhor. Que Deus permita isso a você, a você, a você, a todos que estão aqui, a você que está na tua casa. Amados, quando Jesus voltar, a palavra de Deus está dizendo que Ele vem montado num cavalo. Ele vem como juiz. Ele não vem agora mais como cordeiro que um dia foi colocado como ovelha muda, como cordeiro mudo, e não abriu a sua boca. Não, agora Ele vem sim, com um cetro na sua mão, e na sua coxa está escrito: Senhor dos senhores, Rei dos reis. E aí os seus anjos, a sua igreja está toda em volta, reinando com Ele. Para onde Jesus vai, nós vamos atrás. Aonde Jesus nos mandar, nós vamos. Amado, eu até brinquei uma vez, eu encerro aqui a mensagem com um dos pastores nossos. Eu falei assim: mas então quer dizer que quando Jesus voltar, reinar aqui na terra 1000 anos, que Ele vai reinar aqui nesta terra 1000 anos, e eu voltar com Ele, eu vou poder estar onde eu quiser, porque meu corpo vai voltar glorificado. Meu corpo não volta do mesmo jeito desse aqui que nós estamos. Meu corpo volta glorificado. Então, se Ele quiser levar eu lá para a Rússia, Ele vai levar. Quiser levar eu lá para a China, Ele vai levar. Você vai passear para onde você quiser, meu amado. Viu? Se você não teve a oportunidade de viajar para muitos lugares agora, enquanto vida aqui nessa terra, quando você voltar a reinar com Jesus, você vai conhecer muitos lugares. E muito melhor do que agora, porque você vai estar com Jesus. Viu? Eu até brinquei, e é fato isso aí. Se a gente parar um pouquinho literalmente para entender a palavra de Deus fala que a gente vai voltar com um novo corpo glorificado. A palavra de Deus fala que o nosso corpo glorificado, ela vai poder transpassar, entrar aonde nós quisermos. Olha que coisa linda. Não perca essa promessa na sua vida. Receba isso em nome de Jesus. Vai viajar com Jesus para onde Ele for. Glória a Deus por isso. Amado, se coloque de pé. Nós vamos orar neste momento. Graças a Deus. E esse momento eu gostaria que você falasse com Deus. O mais lindo de tudo é que mesmo Jesus tendo sofrido tudo que Ele sofreu, Ele não está mais lá, mas Ele está no teu coração. Ele pode te ouvir nessa noite. Ele está aqui. Ele quer ouvir agora o seu perdão. Ele quer ouvir o seu pedido de desculpas. Ele quer ouvir alguma coisa de errado que você fez e você agora quer se reconciliar com Ele. É momento de você falar com o Senhor, meu amado, e Jesus entender que você faz parte do reino dEle. Que mais um pouquinho de tempo Jesus está vindo, vai buscar a tua igreja e você vai fazer parte dela.